O sol de Curitiba mal havia rompido a névoa fria da manhã, quando Enzo, um magnata da indústria madeireira de 52 anos, sentiu a primeira pontada familiar de desorientação no peito. Sentado à cabeceira de mote, mesa de mogno maciço em sua cobertura no batel, ele observava os prédios modernos da cidade através da vidraça, mas suas pupilas pareciam não focar em nada. Enzo, que outrora comandava milhares de homens com um olhar de aço, agora lutava para manter a xícara de porcelana firme entre os dedos. Ele sentia que sua vitalidade estava sendo drenada por um inimigo invisível, uma névoa mental que os médicos creditavam ao esgotamento, mas que seu instinto dizia ser algo muito mais sinistro. Ao seu lado, Isabela, sua segunda esposa de apenas 20 e tan anos, movia-se com a elegância predatória de uma pantera vestida de seda. Ela não era apenas bonita. Ela era a personificação da devoção meticulosa, cuidando de cada detalhe da rotina de Enzo, com uma insistência que agora beirava o sufocamento. Bom dia, meu amor. Você parece ainda mais pálido. Hoje talvez o sereno do Paraná não esteja lhe fazendo bem, ela disse com uma voz melíflua, enquanto deslizava uma mão fria pela nuca do marido. Enzo fechou os olhos tentando ignorar a náusea que subia por sua garganta. Isabela afastou-se para o balcão de mármore, onde o café artesanal estava sendo preparado. Com as costas voltadas para o marido, ela retirou um pequeno envelope escondido sob o forro da gaveta de talheres. Dentro, um pó fino e acinzentado, extraído de raízes de cicuta e adelfa, brilhava sob a luz da cozinha. Com um movimento coreografado, ela despejou a substância na infusão escura, observando as bolhas desaparecerem no líquido fumegante. Ela sabia que Enzo confiava cegamente no paladar dela, uma confiança que seria sua ruína. Aqui está o blend especial que você tanto gosta. Beba tudo para que possamos discutir os novos contratos da empresa. Mais tarde, ela insistiu colocando a bebida diante dele. Enzo olhou para o líquido negro, sentindo um aroma metálico e acre que cortava o perfume natural do café, algo que ele nunca havia notado antes de sua saúde começar a declinar. Ele hesitou por um segundo, o instinto de sobrevivência gritando em algum lugar profundo de seu subconsciente, mas o olhar fixo e encorajador de Isabela o desarmou. Ele tomou um gole longo, sentindo o amargor queimar sua língua de uma forma antinatural. Isabela sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, enquanto observava Enzo levar a mão à têmpora, a visão dele começando a dobrar e as bordas da sala escurecendo. Você é tão forte, Enzo, mas até os carvalhos mais altos precisam descansar. Ela sussurrou, observando-o lutar para manter a consciência enquanto a substância silenciosa começava seu trabalho destrutivo em seu sistema nervoso. Naquele momento, a quilômetros dali, nas ruelas úmidas de uma vila nos arredores da cidade, um garoto chamado Caio recolhia suas ferramentas de engraxate, sem saber que seu olfato apurado seria o único fio de esperança para o homem que morria lentamente em sua torre de cristal. Nas profundezas úmidas de uma favela esquecida nos arredores de Curitiba, onde o asfalto termina e a lama começa, o jovem Caio, de apenas 13 anos, amarrava seus sapatos gastos com um pedaço de barbante. Ele não tinha o luxo do mármore ou o perfume do café artesanal. Seu mundo era feito de graxa-suor e o cheiro pungente de lenha queimada que sua avó Dona Zuleide usava para aquecer a água matinal. Caio possuía um dom que ninguém na vila conseguia explicar. Ele conseguia separar cada aroma no ar, desde a chuva que se aproximava nas nuvens carregadas do Paraná até o metal oxidado das ferragens velhas. Ele pegou sua caixa de madeira gasta pelo uso e despediu-se da avó com um beijo na testa calejada. Cuidado hoje, meu filho, o vento está soprando estranho, parece que carrega um aviso que meus olhos cegos não veem, mas seu nariz sente, disse a velha senhora apertando a mão do neto. Caio sorriu tentando afastar o pressentimento ruim e seguiu em direção ao Batel, o bairro onde as torres de vidro desafiavam o céu.
e onde os homens poderosos pagavam caro para brilhar o couro de seus sapatos importados. Ao chegar diante do suntuoso edifício onde Enzo morava, Caio sentiu uma lufada de vento que descia das varandas superiores. De repente ele parou. Suas narinas dilataram-se e um calafrio percorreu sua espinha. No meio do cheiro de poluição e das flores de cerejeira da calçada, havia algo errado, algo que cheirava a terra molhada, misturada com um veneno amargo que ele conhecia bem das matas onde colhia ervas para o chá da avó. É cicuta, ele sussurrou para si mesmo, sentindo o estômago revirar. O cheiro vinha diretamente da ventilação do apartamento de cobertura. Ele se aproximou do porteiro, um homem de uniforme impecável e expressão de tédio, tentando explicar o que sentia. Senhor, tem alguém morrendo lá em cima. O ar está carregado de veneno. Eu juro que não estou brincando. Caio implorou, mas o homem apenas o olhou com desprezo. Saia daqui, moleque. Você está espantando os moradores com essas histórias de louco. Vá bater em outra porta se quiser. Esmola o porteiro. Retrucou, empurrando a caixa de graxa de Caio para longe. Mas Caio não era de desistir facilmente. Ele sabia que aquele cheiro era o de uma vida se esvaindo. Ele deu a volta no prédio, encontrando uma entrada de serviço entreaberta por onde um entregador passava. Com a agilidade de quem conhece os becos, ele se esgueirou para dentro, subindo as escadas de emergência até alcançar o andar de Enzo. O corredor da cobertura era silencioso, forrado com tapetes que abafavam qualquer som, mas para Caio, o cheiro de morte era agora ensurdecedor. Ele viu a porta principal entreaberta e, movido por uma coragem que nem ele sabia que tinha, entrou silenciosamente. No salão vasto, ele viu Enzo caído em uma poltrona, o rosto cinzento e os olhos semicerrados, enquanto Isabela estava de costas observando a vista da cidade com uma taça de champanhe na mão. O garoto deu um passo à frente, fazendo o assoalho de madeira ranger levemente. Quem é você? E como entrou aqui, sua peste suja? Isabela gritou, virando-se com uma fúria que transformou sua beleza em algo grotesco. Caio não recuou. Ele apontou para a xícara de café vazia sobre a mesa. O senhor está sendo morto, o cheiro está na xícara, é veneno de raiz. Eu sinto o gosto no ar. O menino gritou, tentando alcançar Enzo, que mal conseguia focar a visão no pequeno intruso. Isabela riu uma risada gélida que ecoou pelas paredes de luxo. Segurança. Tem um invasor maluco na minha sala, tirem essa sujeira daqui. Agora ela berrou, enquanto avançava para agarrar Caio pelo braço. Antes que os guardas chegassem, Caio conseguiu se soltar e correu até Enzo, sacudindo os ombros do magnata. O senhor precisa me ouvir. A dona Bonita está matando o senhor com o café. O cheiro não engana. Olhe para as flores no vaso. Elas estão morrendo também porque o senhor jogou o resto nelas. Caio disse desesperado. Enzo, em um esforço hercúleo, olhou para o vaso de orquídeas ao lado, cujas pétalas estavam subitamente enrugadas e escuras. O olhar dele cruzou com o de Isabela, e pela primeira vez, ele viu o brilho de ódio e pressa nos olhos da esposa, não de preocupação. Saia daqui, Caio, antes que ela chame a polícia, mas eu vou descobrir o que está acontecendo. Enzo murmurou com a voz falha, enquanto Isabela tentava arrancar o menino dali à força. Naquele momento, o destino de Enzo não estava mais nas mãos de seus médicos ou de seus advogados, mas sim nas mãos de um garoto que não tinha nada além de um olfato impecável e uma coragem inabalável. A tensão no ar do apartamento de cobertura em Curitiba era tão espessa que poderia ser cortada com uma lâmina de barbear. Isabela, com os olhos injetados de uma fúria contida, avançou sobre Caio, com as unhas polidas como garras, tentando arrastá-lo para fora antes que as palavras do garoto pudessem criar raízes na mente já turva de Enzo. Saia daqui, seu animalzinho imundo. Como ousa entrar na minha casa e proferir calúnias contra mim? Ela gritou, sua voz perdendo a doçura melíflua e revelando um tom metálico e cruel. Caio esquivando-se com a agilidade de quem sobreviveu.
As ruas. Recuou para perto da grande mesa de mogno, mantendo os olhos fixos na xícara de porcelana que ainda exalava aquele vapor traiçoeiro. O senhor está sentindo, não está o gosto de metal no fundo da garganta, o frio subindo pelas pernas. Minha avó me ensinou que a raiz de cicuta não mata de uma vez, ela apaga a luz de dentro para fora. Caio exclamou sua voz juvenil, ecoando contra as paredes decoradas com obras de arte milionárias. Enzo, cujas mãos tremiam violentamente sobre os braços da poltrona, sentiu um lampejo de clareza atravessar a névoa química em seu cérebro. Ele olhou para Isabela, que agora tentava sorrir de forma forçada, uma máscara de preocupação que não chegava aos seus olhos gélidos. Enzo querido, não dê ouvidos a esse delinquente. Ele deve estar sob efeito de drogas, veja como ele fala. Vou chamar os seguranças para limparem esse chão que ele sujou. Isabela disse, tentando tocar o rosto do marido. Mas Enzo, em um movimento brusco que lhe custou cada grama de sua energia restante, afastou a mão dela. Espere, Isabela. O menino... Ele mencionou o vaso de orquídeas. Enzo murmurou, sua voz saindo como um sussurro rouco. Ele apontou para as flores raras que ele mesmo havia regado com o resto do café da manhã anterior, num gesto de distração. As pétalas, que deveriam ser de um branco imaculado, estavam agora negras e retorcidas, exalando um odor de podridão que contrastava com o luxo do ambiente. Isabela empalideceu por um microsegundo, mas recuperou a compostura com uma rapidez assustadora. As flores morrem, Enzo. É a estação, é o ar-condicionado. Não seja ridículo. Ela rebateu, mas o suor frio agora brilhava em seu próprio buço. Caio aproveitou o momento de hesitação e aproximou-se do magnata, ignorando o perigo. Eu não quero seu dinheiro, senhor. Eu só sinto o cheiro da maldade. Se o senhor beber mais um gole disso amanhã, o senhor será apenas uma notícia no jornal, e ela ficará com tudo o que o senhor construiu, disse o garoto com uma sinceridade que cortava o ar. Enzo olhou para o menino, vendo em seus olhos grandes e escuros o reflexo de uma verdade que ele tentava ignorar há meses. O cansaço, a confusão mental, as quedas repentinas. Tudo fazia sentido agora. Ele não estava ficando velho. Ele estava sendo abatido como um carvalho por um machado invisível. Isabela. Enzo chamou, sua voz ganhando uma autoridade que a fez recuar um passo. Se este café é tão especial, se é apenas o frescor da terra como você diz, beba você. Beba o resto desta xícara agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O relógio de parede de ouro marcava os segundos com uma precisão implacável, soando como marteladas em um caixão. Isabela olhou para a xícara, depois para Enzo e por fim para Caio com um desprezo que transbordava. Eu não tenho que me submeter a esse teatro absurdo diante de um pivete de rua. Ela sibilou, mas não fez menção de tocar na porcelana. Enzo soltou uma risada amarga que terminou em uma tosse seca. Você não vai beber porque sabe que o fim está guardado naquele fundo, não é? Quantos envelopes você já usou? Quantas vezes sorriu enquanto me via definhar? Nesse momento, os seguranças do prédio bateram à porta, chamados pelo interfone que Isabela havia acionado secretamente. Senhora Isabela, viemos retirar o intruso, disse o chefe da guarda, um homem corpulento que entrou na sala com a mão no coldre. Isabela apontou para Caio com um dedo trêmulo de ódio. Levem-no. Chamem a polícia, digam que ele tentou roubar e agredir o meu marido. Ela ordenou. Os guardas avançaram, mas Enzo levantou a mão, um gesto que ainda impunha respeito. Parem. Ninguém toca no garoto. Ele fica. Isabela, você vai sair daqui agora com seus advogados. Se eu encontrar um grão desse pó em qualquer lugar desta casa, eu juro que passarei o resto da minha vida garantindo que você apodreça em uma cela. Enzo declarou, embora estivesse visivelmente prestes a desmaiar. Isabela viu que o jogo havia mudado, mas ela não era uma amadora. Ela pegou sua bolsa de grife, lançando um olhar de puro veneno para Caio. Você cometeu um erro, Enzo.
Sem mim você não é nada. Esse pirralho vai roubar seus relógios assim que você fechar os olhos. Divirta-se morrendo sozinho. Ela disse saindo da sala, com a cabeça erguida e os saltos estalando no mármore. Quando a porta se fechou, Enzo desabou de volta na poltrona, o corpo cedendo ao efeito acumulado do veneno. Caio correu para o seu lado, segurando sua mão calejada. Senhor, não durma. O senhor precisa de um médico, um de verdade, não os que ela trazia. O menino gritou. Enzo, sentindo a vida por um fio, olhou para o pequeno salvador que o destino lhe enviara. Caio, obrigado. Você tem o nariz de um anjo e a coragem de um leão. Chame minha secretária. O número 1 no telefone. Diga que a serpente partiu, mas o veneno ainda está aqui. Enzo conseguiu dizer antes que a escuridão o levasse temporariamente. Naquela tarde fria de Curitiba, a hierarquia social havia caído por terra. O homem mais rico da cidade devia sua existência ao menino que engraxava seus sapatos. O hospital particular no bairro Batel parecia uma fortaleza de vidro e aço, mas para Enzo cada enfermeiro que entrava no quarto com uma bandeja de medicamentos parecia um carrasco em potencial. Após o colapso na cobertura, ele havia sido levado às pressas para a desintoxicação. O diagnóstico médico foi claro: envenenamento sistêmico por alcaloides vegetais. Isabela, astuta, havia sumido do mapa, mas Enzo sabia que ela não estava longe. Ela estava apenas esperando o momento em que ele, naturalmente, sucumbisse às sequelas para reivindicar a herança com seus advogados de elite. 2 dias depois, Enzo exigiu alta hospitalar contra todas as recomendações médicas. Ele não voltou para a cobertura luxuosa que agora cheirava a traição. Ele foi para sua antiga casa de campo em Almirante Tamandaré, um refúgio cercado por matas densas e seguranças de sua extrema confiança. Mas ele não estava sozinho. Caio, o garoto que o mundo ignorava, estava sentado no banco de couro do o V blindado, olhando para as próprias mãos, sujas de graxa, sentindo-se um peixe fora d'água, naquele luxo silencioso. Porque o senhor me trouxe seu Enzo? Eu tenho minha avó lá na vila, ela deve estar preocupada. Perguntou Caio a voz pequena, ecoando no interior do carro. Enzo, ainda pálido e com olheiras profundas, olhou para o menino com um respeito que nunca dedicara a nenhum de seus sócios. Caio, você é o único par de olhos e o único nariz em quem eu confio agora. Isabela vai tentar voltar. Ela vai dizer que eu estou louco, que o veneno afetou meu julgamento. Eu preciso que você me ajude a provar que ela ainda está tentando me matar. Explicou o magnata, sua voz, recuperando aos poucos a firmeza de quem comanda impérios. Ao chegarem à casa de campo, Enzo instalou Caio em um quarto confortável, mas o garoto preferia ficar na cozinha, onde o cheiro das ervas frescas o acalmava. Mateus chamou seu advogado de confiança, Dr. Arnaldo, e sua secretária, mas a paranoia ainda o consumia. Arnaldo, ela vai alegar interdição. Vai dizer que sou incapaz. Preciso de provas físicas de que ela tem o pó de cicuta com ela, ordenou Enzo. Nesse momento, Caio, que observava da porta, interveio. Seu Enzo, ela não jogou o resto fora. Eu vi. Quando ela pegou a bolsa de grife para sair, o cheiro de terra molhada ficou mais forte. Ela carrega o veneno com ela, como se fosse um perfume, disse o menino. Enzo sorriu um sorriso sombrio. Então vamos dar a ela a chance de usar o que sobrou. Arnaldo, prepare um comunicado de imprensa. Diga que estou em estado terminal na casa de campo e que chamei minha esposa para uma despedida final e para assinar a transferência total de bens. Isso é perigoso, Enzo, você está atraindo a serpente para dentro da sua cama, exclamou o advogado. Enzo olhou para Caio. A serpente só ataca quando acha que a presa está morta. Caio, você vai ficar escondido atrás das cortinas. Se ela abrir aquela bolsa e o cheiro de morte subir, você me dá o sinal. Eu estarei com um gravador e a polícia estará na escuta na sala ao lado. A noite caiu sobre o Paraná com uma chuva fina e persistente. Enzo deitou-se na cama fingindo uma fraqueza que em parte ainda era real.
Caio posicionou-se nas sombras, o coração batendo como um tambor. Seu Enzo, o senhor tem certeza? Ela é ruim. Eu sinto o cheiro do ódio dela de longe. Sussurrou o menino. Eu tenho você, Caio. E você nunca errou um cheiro. Respondeu Enzo, fechando os olhos enquanto ouvia o som de um carro se aproximando da propriedade. Era Isabela. Ela vinha para o checkmate vestida de preto como uma viúva que mal podia esperar pelo funeral. Isabela entrou no quarto, exalando um perfume caro de rosas, tentando mascarar o odor metálico que Caio identificou imediatamente. Ela se aproximou da cama com lágrimas de crocodilo nos olhos. Oh, Enzo, meu pobre Enzo, veja o que aquele mendigo fez com a sua cabeça. Eu vim para perdoar você e cuidar dos seus últimos momentos. Ela disse a mão, já tateando o fecho da bolsa. Nas sombras, as narinas de Caio dilataram. O cheiro de cicuta inundou o quarto, sobrepondo-se às rosas. O menino levantou a mão e estalou os dedos levemente, o sinal combinado. O jogo final havia começado. O quarto na casa de campo estava mergulhado em uma penumbra estratégica, iluminado apenas por alguns abajures de luz quente que faziam as sombras dançarem nas paredes de madeira nobre. Enzo permanecia deitado com a respiração forçada e o olhar vago, interpretando o papel de um homem cujos dias estavam contados. Isabela aproximou-se da cama com uma delicadeza teatral, o som de seus passos abafado pelo tapete persa. Ela sentou-se na borda do colchão, fingindo ajustar o lençol, mas seus dedos ágeis já desciam para o fecho dourado de sua bolsa de couro legítimo. Meu querido Enzo, veja como o destino é cruel. Você que sempre foi tão forte agora, depende da minha assinatura para que seu legado não caia em mãos erradas. Ela sussurrou, a voz carregada de uma doçura venenosa. Atrás da pesada cortina de veludo, Caio segurava o fôlego. O cheiro que emanava daquela mulher era como um soco no estômago. Não era apenas a cicuta, era o odor metálico do medo misturado com a euforia da vitória iminente. O menino estalou os dedos levemente, um som quase imperceptível, mas que para Enzo soou como o gongo de uma luta final. Isabela retirou um pequeno frasco de vidro de dentro da bolsa. Vou preparar algo para acalmar suas dores, meu amor. Um último brinde à nossa história. Ela disse, levantando-se para ir até a mesinha, onde repousava uma jarra de água de prata. Enzo, mantendo a voz fraca e trêmula, perguntou, Isabela, por que tanta pressa? O doutor Arnaldo disse que os documentos estão prontos. Você terá tudo. Por que não espera o amanhecer? Ela parou com a jarra na mão, as costas voltadas para ele, e soltou uma risada curta desprovida de qualquer traço de humanidade. O amanhecer demora muito para quem já esperou 3 anos, Enzo. Você foi um bom marido, mas é um péssimo paciente. O mundo lá fora já me chama de viúva, e eu não gosto de deixar as pessoas esperando. Com um movimento rápido, ela despejou o pó cinzento na água, observando-o dissolver-se em redemoinhos invisíveis. Você sabe, Enzo, ela continuou virando-se com o copo na mão e um brilho maníaco nos olhos. Aquele pirralho do batel tinha um nariz impressionante. Foi uma pena eu não ter acabado com ele também. Mas não se preocupe, depois que você se for, eu darei um jeito de limpar aquela mancha da calçada. Ela estendeu o copo na direção de Enzo. Beba, pela sua paz. Enzo sentou-se na cama com uma agilidade que Isabela não esperava. A fraqueza desapareceu de seu rosto, substituída por uma expressão de aço puro. Obrigado pelo brinde, Isabela, mas eu prefiro que você guarde isso para a sua última ceia na prisão. Antes que ela pudesse reagir, a porta lateral se abriu e o doutor Arnaldo entrou, seguido por 2 investigadores da Polícia Civil que carregavam gravadores e câmeras. Isabela tentou derramar a água no tapete, mas um dos investigadores segurou seu pulso com força. Não faça isso, senhora. Gostaríamos de analisar essa medicação em laboratório, disse o policial. Ela empalideceu, olhando para Enzo com um ódio que transcendia as palavras. Isso é uma armadilha. Você me atraiu aqui,
Você está louco, alucinando por causa da doença. Não, Isabela. Eu nunca estive tão lúcido, Enzo respondeu, levantando-se da cama e caminhando até ela. Eu gravei cada palavra da sua confissão, sobre o pó, sobre a herança e sobre o que pretendia fazer com o Caio. Ele fez um sinal para a cortina e o garoto saiu das sombras olhando diretamente nos olhos da mulher que o chamara de rato. O cheiro da cicuta é forte, mas o cheiro da sua ganância é pior, dona, disse Caio a voz firme e sem medo. Isabela tentou avançar contra o menino, mas foi contida e algemada. Enquanto era levada para fora sob a chuva que agora castigava as janelas, ela gritava maldições que se perdiam no vento do Paraná. Enzo suspirou, sentindo um peso colossal sair de seus ombros. Ele olhou para Caio, que parecia exausto, mas aliviado. Acabou, Caio. A serpente foi enjaulada. O magnata caminhou até a janela, observando as luzes das viaturas desaparecerem na estrada sinuosa. Amanhã, o sol vai nascer de um jeito diferente. Para mim e para você. Eu lhe fiz uma promessa na casa da sua avó, e eu pretendo cumprir cada palavra dela. Caio sorriu um sorriso cansado, mas cheio de esperança. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava no mundo dos homens ricos, mas sabia que pela primeira vez na vida, o ar que respirava estava limpo. Amanhã, em Almirante Tamandaré, nasceu com um céu limpo lavado pela tempestade da noite anterior. O cheiro de terra molhada e pinheiros dominava o ar, mas para Enzo, o perfume mais doce era o da liberdade. Ele estava sentado na varanda da casa de campo, enrolado em um roupão de lã, observando Caio caminhar pelo gramado ainda úmido. O menino parecia fascinado com a imensidão do verde, algo tão distante dos becos cinzentos onde passara a vida. Caio, venha aqui, chamou Enzo, sua voz, agora límpida, sem o peso do veneno. O garoto aproximou-se, ainda mantendo uma distância respeitosa, os olhos curiosos sobre o homem que ele salvara. O doutor Arnaldo me ligou cedo. Isabela já está na penitenciária feminina. O frasco que você me ajudou a identificar foi a prova final. Ela não sairá de lá por muitos anos. Caio assentiu silenciosamente. Minha avó sempre diz que quem planta espinho não colhe rosa, seu Enzo. O cheiro daquela mulher era o de um jardim morto. Enzo sorriu e apontou para uma pasta de couro sobre a mesa. Lembra-se do que eu disse na sua casa, sobre mudar a sua vida. Eu não estava apenas agradecido, Caio. Eu vi em você algo que perdi há muito tempo, a capacidade de ver a verdade onde todos os outros veem apenas o que querem. Eu já providenciei a transferência da sua avó, Dona Zuleide, para uma casa adaptada aqui perto. Ela terá os melhores médicos para tratar a visão dela. Os olhos de Caio se encheram de lágrimas, mas ele as limpou rapidamente com a manga da blusa. O senhor não precisava fazer tanto, seu Enzo. Eu só fiz o que era certo. E é por isso que você merece tudo isso, rebateu o magnata. Mas não para por aí. Eu quero que você estude, não em qualquer lugar, mas na melhor escola de Curitiba. Quero que você aprenda química, botânica, tudo o que puder sobre esses dons que você já tem. Você não será mais o menino que engraxa sapatos. Você será o herdeiro de um legado que quase foi destruído pela ganância. A conversa foi interrompida pela chegada de um carro oficial da empresa de Enzo. Era o início de sua nova fase. Ele não voltaria a ser apenas o Barão da Madeira. Ele convocou uma reunião de emergência com seu conselho de administração para aquela tarde, mas com um detalhe inusitado. Caio iria com ele, ocupando o assento ao seu lado na mesa de reuniões. O senhor vai me levar para o escritório. O povo lá vai olhar torto para mim, disse Caio, olhando para suas roupas simples. Enzo levantou-se e colocou a mão no ombro do menino. Eles vão olhar para o herói que salvou a empresa deles. E se não gostarem, podem procurar outro emprego. A partir de hoje, Caio, nós vamos usar o nosso olfato para detectar não apenas venenos, mas a injustiça que apodrece essa cidade. Enzo cumpriu sua promessa. Ele iniciou a criação do Instituto Caio Santos,
voltado para a educação e saúde de crianças nas favelas de Curitiba. Ele percebeu que por anos viveu em uma torre de cristal, cercado por cobras vestidas de seda, enquanto a verdadeira lealdade estava nas mãos sujas de graxa de um menino de 13 anos. Naquela tarde, ao entrar na sede da empresa, Enzo não caminhava mais como um homem doente, mas como um homem que acabara de renascer. 6 meses se passaram desde que o perfume de cicuta foi substituído pelo aroma de café fresco e terra fértil nas manhãs de Enzo. A recuperação do magnata fora completa, mas sua alma agora vibrava em uma frequência diferente. O batel e suas torres de vidro ainda eram seu centro de operações, mas seu coração estava no Instituto Caio Santos, uma construção moderna e sustentável, incrustada na periferia de Curitiba, onde antes só havia lama e abandono. Caio, agora vestindo um uniforme escolar impecável, não era mais o menino franzino que se escondia nas sombras. Ele estudava botânica avançada, e seus professores ficavam boquiabritos com sua capacidade de identificar compostos químicos apenas pelo olfato. No entanto, o passado não estava morto. Ele apenas apodrecia silenciosamente atrás das grades da penitenciária feminina de Piraquara. Isabela, desprovida de suas joias e de sua servidão, não aceitara a derrota. Usando o pouco que restara de suas conexões externas e o dinheiro escondido em contas no exterior, ela articulou uma última jogada desesperada. Através de um advogado corrupto, ela enviou uma mensagem codificada para um antigo cúmplice, um químico clandestino que lhe fornecia os venenos. A ordem era clara: se eu não posso ter o império, ninguém terá. Queimem a semente antes que ela vire árvore. Em uma tarde nublada, enquanto Enzo e Caio inauguravam o novo laboratório de pesquisas do Instituto, um caminhão de entregas estacionou discretamente nos fundos do prédio. 2 homens desceram carregando galões que exalavam um cheiro químico pungente, mascarado por um forte odor de desinfetante industrial. Caio, que estava no palco ao lado de Enzo, discursando para a comunidade, parou subitamente. O microfone deu uma leve microfonia quando ele se afastou. Suas narinas dilataram-se. No meio do cheiro de flores da inauguração e do suor da multidão, algo terrível cortou o ar. Seu Enzo, sussurrou Caio, puxando a manga do terno do padrinho. Benzeno, e algo mais. Algo que queima. Tem alguém tentando incendiar o instituto. Enzo não hesitou. Ele não perguntou como ou onde. Ele confiava naquele nariz mais do que em qualquer sistema de segurança eletrônica. Seguranças, evacuem o prédio agora. Código vermelho nos fundos, gritou Enzo pelo rádio. O pânico foi evitado pela rapidez da ação. Caio correu em direção à área de serviço, seguido pelos seguranças de Enzo. Eles flagraram os homens prestes a acender o pavio de um dispositivo incendiário que destruiria meses de trabalho e vidas inocentes. Após uma breve luta, os criminosos foram contidos. No bolso de um deles, um celular tocava incessantemente. Enzo atendeu. Está feito. O fogo já subiu. A voz de Isabela, fria e ansiosa, do outro lado da linha, ecoou no viva voz. Enzo respirou fundo, olhando para Caio, que segurava um dos galões de combustível com uma expressão de triunfo. O único fogo que subiu Isabela foi o da justiça. Seus homens estão presos e sua pena acaba de ser dobrada por tentativa de terrorismo e homicídio qualificado. Adeus de uma vez por todas. Ele desligou o telefone. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelos aplausos da comunidade que observava de longe. Enzo abraçou Caio com força. Eles tentaram nos destruir com o que eles têm de pior, mas nós vencemos com o que você tem de melhor. Naquela noite, a notícia da nova condenação de Isabela estampou todos os jornais. A serpente tentara um último bote, mas o menino do nariz de anjo antecipara o ataque. O instituto não apenas sobreviveu, mas tornou-se o símbolo de que o luxo de Curitiba finalmente aprendera a respeitar a sabedoria das ruas. 10 anos se passaram desde que o destino entrelaçou a vida de um magnata à beira da morte
e um garoto de rua com um dom extraordinário. Curitiba não era mais a mesma. O Instituto Caio Santos havia se transformado na maior referência em pesquisas biotecnológicas e botânicas da América Latina. Mas para além da ciência, o local era um símbolo de que a dignidade não tem CEP. Enzo, agora com 62 anos, exibia cabelos brancos que lhe davam um ar de sabedoria serena. Ele estava parado no grande auditório da Universidade Federal do Paraná. O cheiro de cera de assoalho e papel antigo preenchia o ambiente, mas para ele, o aroma do dia era o das gardênias que decoravam o palco. Era o dia da formatura da turma de Engenharia Química e Biotecnologia. Com a palavra, o orador da turma, Caio Santos de Almeida, anunciou o reitor. Um jovem de 23 anos, de postura ereta e olhar penetrante, caminhou até o púlpito. Caio não usava mais os farrapos de Heliópolis, mas carregava no peito a mesma essência. Ele ajustou o microfone e olhou diretamente para a primeira fila, onde Enzo sorria com lágrimas nos olhos ao lado de Dona Zuleide, que, embora ainda cega, sorria como se pudesse ver a alma do neto brilhando. Muitos aqui me conhecem como o herdeiro de um império, começou Caio, sua voz ecoando com autoridade e humildade. Mas meu diploma não foi escrito com tinta de ouro. Ele foi forjado na graxa de sapato e no cheiro da cicuta. Aprendi cedo que o mundo se divide entre aqueles que exalam o perfume da ganância e aqueles que guardam no peito o aroma da justiça. O auditório mergulhou em um silêncio reverente. Caio continuou: agradeço ao homem que não viu em mim um pivete, mas um mestre. Ele me ensinou que o dinheiro só tem valor quando limpa o ar de quem não consegue respirar. Hoje não celebramos apenas um título acadêmico, mas a vitória de um nariz que farejou a morte e escolheu plantar a vida. Após a cerimônia, Enzo e Caio caminharam pelos jardins da universidade. O sol de Curitiba, outrora frio e indiferente, agora parecia aquecer cada passo dos dois. Isabela era apenas uma memória amarga, apodrecendo em uma cela esquecida, enquanto o nome deles estava gravado em centros de saúde e escolas por todo o estado. Você superou todas as minhas expectativas, meu filho, disse Enzo, usando pela primeira vez o termo filho, de forma pública e oficial. A empresa é sua agora. Eu vou me aposentar na casa de campo e finalmente aprender a cultivar aquelas orquídeas que você tanto gosta sem medo de venenos. Caio riu, um som limpo e vibrante. O senhor nunca vai se aposentar, pai. O senhor agora é o guardião do nosso jardim. Eu cuidarei dos negócios, mas o senhor cuidará das raízes. Eles pararam diante de uma muda de carvalho que Caio havia plantado no campus. Ele se inclinou e respirou fundo o aroma da seiva nova. Sente isso, pai? Perguntou o jovem. Enzo aproximou-se e aspirou o ar. Sinto cheiro de madeira nova, orvalho. Não, sorriu Caio, olhando para o horizonte da cidade onde ele um dia fora invisível. Tem cheiro de amanhã. E o amanhã? Seu Enzo, o amanhã cheira melhor do que qualquer café que já tomamos. O vídeo termina com uma imagem aérea de Curitiba, mesclando o brilho das torres do Batel com o verde renovado das favelas, enquanto a trilha sonora de um violão brasileiro sobe suavemente, deixando no espectador a certeza de que a maior riqueza de um homem não é o que ele acumula, mas o que ele salva.